Buscar a Deus. Buscar a Deus é buscar o bem, conforme Amós 5, versos 6 e 14. Vamos ver isso mais adiante. Em Jeremias 29, verso 13 é dito: Vocês me buscarão e me encontrarão, quando vocês me procurarem de todo o interior. No texto hebraico dessa passagem, a palavra buscar é a palavra hebraica bakash, e a palavra procurar é a palavra hebraica darash. Mas elas têm um sentido parecido. Por exemplo, a tradução judaica Sefer traduz essas duas palavras nesse verso como buscar, e a tradução judaica Chabad traduz essas duas palavras nessa passagem como procurar. Em Daniel 9, verso 3, temos a palavra hebraica bakash, que, como vimos, tem o sentido de buscar ou procurar. E essa passagem mostra que é possível buscar a Deus ou procurar a Deus com oração, súplicas, jejuns, pano de saco e cinzas. Mas, por outro lado, em Isaías 58, verso 5, vemos que isso tudo, ou seja, orar, suplicar, etc., não é garantia de que a pessoa vai conseguir encontrar a Deus. Veja que em Isaías capítulo 1, versos 1 e 10, sobre o reino de Judá, Deus os compara a Sodoma e Gomorra. E nos versos 14 e 15, Deus diz: A minha alma detesta as suas reuniões. Quando vocês estendem as mãos, eu escondo os meus olhos. Mesmo que vocês multipliquem a oração, eu não ouvirei. Veja que Jesus fala de pessoas dizendo Senhor, Senhor, ou seja, fazendo orações. E também de pessoas fazendo orações longas, mas mesmo assim sendo reprovadas. Mateus 7, verso 21, Marcos 12, verso 40. Mas como buscar ou procurar a Deus? No livro de Amós, capítulo 5, no texto hebraico, temos a palavra hebraica darash, que, como vimos, tem o sentido de procurar, buscar. Essa passagem em Amós 5, verso 6, diz que quem busca a Deus recebe a vida. E o verso 14 diz que quem busca o bem recebe a vida. Com isso, vemos que buscar a Deus é buscar o bem, e agindo assim a pessoa recebe a vida. Observe que em Mateus 25, versos 34 a 46, vemos que as pessoas que praticam o bem estão, mesmo sem perceber, recebendo o Filho do Homem, que é Jesus, e essas pessoas receberão a vida eterna. É interessante notar que em Isaías 65, verso 1, é dito que Deus foi encontrado por pessoas que não o procuraram. Essa passagem mostra que Deus pode ser encontrado por pessoas que, de certa forma, não procuram a Deus. De forma inversa, em Ezequiel 22, verso 30, é dito que Deus procurou alguma pessoa para reconstruir uma parte de um muro, mas a passagem diz que Deus não encontrou nenhuma pessoa. Há quem diga que essa passagem fala sobre a brecha da oração, mas essa passagem não diz isso. Essa passagem diz que Deus procurou alguém para reconstruir uma parte de um muro, mas Deus não encontrou ninguém para fazer essa tarefa. É interessante notar que em 1 João 4, verso 20, é dito que a pessoa só consegue amar a Deus se a pessoa amar ao próximo. Veja que em 1 Coríntios 13, versos de 1 a 3, vemos que, em se tratando de boa espiritualidade, não adianta ter uma fé de mover montanhas ou até fazer doações, se não houver amor sincero nisso, pois sem verdadeiro amor, nada terá valor de boa espiritualidade.